Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas seja bem-vindo mais uma vez ao VHS. Antes de começarmos o vídeo, a gente precisa fazer alguns esclarecimentos. Esse vídeo de hoje, ele tem uma dinâmica um pouco diferente do que você vem vendo no canal. Desde o início da pandemia, nós priorizamos conteúdos do ensino médio para que os alunos possam dar continuidade a seus estudos em casa. Mas esse vídeo ele tem a gênese do que é a proposta inicial do canal, que é discussões um pouco mais aprofundadas, trazer teóricos, trazer pessoas que possam dialogar com a gente para que nós possamos aprender com eles sobre diversos assuntos. Pois bem, o vídeo de hoje ele é promovido, aliás, ele é protagonizado pelo professor Jailson Pereira, professor da Universidade Federal do Ceará. Aliás, professor, muito obrigado pela participação, hoje foi muito legal. E esse vídeo só foi possível também graças ao grupo de pesquisa sobre ditadura, memória e resistência aqui da região agreste de Caruaru. Graças a essas duas parcerias a gente pôde promover esse vídeo, que ele é mais uma aula um pouquinho mais teórica, no entanto nada impossibilita que você possa assistir esse vídeo. Antes de começarmos com o vídeo, só um alerta. Os 10 primeiros minutos da aula a gente não conseguiu acompanhar devido a alguns problemas técnicos. Então a gravação ficou muito falha, então a gente cortou. Mas de maneira resumida, os 10 primeiros minutos da aula, o professor Jailson Pereira, ele faz uma análise sobre a importância da ciência, sobre a importância da história e essa produção de conhecimento para a sociedade como um todo. E ele começa a explicar sobre o que é estatística e a importância da estatística para a sociedade, mesmo diante de um contexto onde as pessoas muitas vezes preferem acreditar em qualquer corrente de rede social e acabam muitas vezes menosprezando a importância do conhecimento científico e acadêmico. Os 10 minutos iniciais que você não viu é um pouco mais dessa apresentação, ok? Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo? Vou retomar rapidamente essa palavra para dizer a vocês o seguinte, que a primeira definição para a palavra estatística foi feita por um cara chamado Gottfried Eschenwald. Isso é um filósofo lá do século XVIII, um historiador, na verdade, do século XVIII. Eu não vou ler em alemão, obviamente, né? A Staatswissenschaft, né? Que era conhecido como ciência da política, ou mais especificamente, a estatística era entendida como a ciência do Estado. Guardem isso, porque o termo estatística quer dizer a ciência do Estado. Veja, isso é importante. O Estado, então, está criando um modo próprio de produzir conhecimento sobre si e sobre os seus. A estatística é a ciência do Estado. Essa definição eu estou tirando do Materlá, 2001, vocês vão ver que livro é esse lá no final da apresentação. Né? A estatística passa a ser entendida como a ciência do Estado, quer dizer, o Estado moderno, tal qual nós conhecemos, ele começa a produzir conhecimento sobre seu território e sobre seu povo. Vocês dão aula de história e lembra bem quais são os 3 elementos do Estado. Aí se diz assim, o território, o povo, qual é o terceiro elemento? Me ajudem aí. Território, povo e o que mais? Esqueci o terceiro elemento. Olha, tá vendo? Nunca mal dei aula. Tem um terceiro elemento que caracteriza o Estado, a gente dizia muito isso. Daqui a pouco eu me lembro qual é. A ideia de nação, né? Não, nação tem a ver com povo. Não me lembro agora qual é o terceiro elemento. Enfim. Mas o Estado está produzindo muito conhecimento, por isso que nós falamos de estatística, né? Isso vai ter uma consequência, que a gente vai ver mais na frente, na obra, por exemplo, de pensadores como Michel Foucault. Queria chamar a atenção para isso, somente, né? A estatística é a ciência do Estado. Portanto, quem é o dono da capacidade produtiva de conhecimento neste mundo é o Estado. Isso não acabou, tá certo? Está aí a pandemia, está aí, nós todos estamos isolados, e veja como nós estamos submergidos, nós estamos sendo engolidos por uma quantidade infinita de dados, e que nós não sabemos como são produzidos, como são feitos, mas nós temos que acreditar neles, porque eles partem dessa premissa de que há um lugar de poder. É isso que eu quero chamar a atenção. Veja, existem lugares de poder a partir dos quais
O conhecimento emana. A gente acredita nesse conhecimento porque esse conhecimento é produzido com métodos científicos e ele é divulgado por canais oficiais, independente de ser governo Bolsonaro ou não. Quer dizer, vem um modelo, vem uma gestão, vem o Dória de um lado, vem o Paulo Câmara do outro, vem o Camilo aqui do Ceará e diz, olha, nós temos tantas mortes, esses são os dados que nós recebemos, tal, e a gente fica aqui sem muita possibilidade de rebater isso, porque nós acreditamos no modelo como isso está estruturado, né? E há uma razão para a gente acreditar, há uma razão, não é por acaso. Bom, o que é importante é que o Estado passa a ser produtor de conhecimento sobre si e passa a ser produtor de conhecimento sobre os seus. Veja, então você tem, de um lado, um tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico, e você tem, colado a esse conhecimento, aquela instituição responsável por produzir esse conhecimento, o Estado. Não é? Quer dizer, você tem uma força muito grande de produção do conhecimento. Passa o slide para mim, por favor. Isso aí eu já estou no Michel Foucault, que é um texto que vocês conhecem, né? Isso gera uma disciplina nas formas de produção e disseminação do conhecimento, certo? É como se a gente estivesse dizendo o seguinte, olha, o conhecimento, então, não pode ser produzido de qualquer jeito. O conhecimento nem pode ser produzido, nem pode ser disseminado de qualquer jeito. O conhecimento, então, ele segue determinados preceitos. Porque se ele é produzido dentro das características e das metodologias imaginadas e defendidas pela ciência, abre um parêntese, a Maria Cecília Minaio tem um livrinho que talvez todo mundo conheça, aquele bem pequenininho, Pesquisa Social, está por ali, está na estante. Se não tiver naquela, está nessa aqui, que vocês não conhecem. Se tiver nessa aqui, eu pego ele já já. Nesse livrinho, Pesquisa Social, ela diz uma coisa super interessante, ela diz assim, por que é que a ciência se tornou um conhecimento universal? Isso tem a ver com o que é que a ciência está sendo questionada hoje, viu? Por que é que a ciência se tornou um conhecimento universal? Ela dá duas respostas. Ela diz assim, primeiro, a ciência trabalha com uma linguagem universal. Então, uma equação matemática, ela é válida, ou pelo menos era até bem pouco tempo, mas é ainda válida, em qualquer lugar do mundo. Aquela dotação matemática, quando posta e comprovada, ela é válida em qualquer outro lugar, né? Então, a ciência se impõe como modelo proeminente de produção de conhecimento, primeiro, porque ela é universal. Não interessa se você é indiano, se você é brasileiro, japonês, norte-americano ou francês, se você é do Congo, se você é da Nigéria, se você é de Moçambique, ou se você é da África do Sul. Aquela dotação matemática permite que você trabalhe com conhecimento, seguindo os mesmos parâmetros. Ela é universal. Segunda dimensão, ela dá resposta às questões cotidianas. Essa coisa de achar que a NASA está produzindo conhecimento para saber como é que se vai chegar a Marte é uma dimensão da ciência, mas a ciência mesmo, ela trabalha com questões cotidianas, dando respostas às questões cotidianas. Todos nós estamos aqui cercados por objetos que foram produzidos por uma ciência que se cotidianizou, né? Seja a lâmpada que acende aqui para eu ter... Eita, apaguei. Eu ter mais ou menos luz, não é? Seja o computador, seja o telefone, seja o mouse com o qual eu giro a minha tela, quer dizer, tudo isso é produto de ciência. Então, a ciência atinge muito rapidamente também as dimensões cotidianas. Essa ciência experimental, então, daqui a pouco ela também se notabiliza como algo que insere e que luta, que interage com o nosso cotidiano. E aí a gente vai entender por que é que essa ciência está sendo atingida. Porque, para alguns, as respostas que ela está dando já não resolvem as questões do cotidiano, e aí todo mundo acha que tem voz nesse mundo novo que se formou. Passa esse bichinho, para a gente chegar em outro. Bom, essa pergunta, que papel tem a estatística no mundo hoje? Eu falei um pouco dela para produzir conhecimento, controlar a ciência e a história. Eu estava me referindo exatamente ao que nós pensamos hoje do mundo, como isso é estatístico. Embora nós, das chamadas ciências humanas, aparentemente demos pouca atenção às estatísticas. Mas quando a gente está escrevendo nossos textos, a gente adora estatística.
Tá certo? A gente só não discute como é que elas foram produzidas. Entendam, estatística não é só os dados, estatística é o conhecimento produzido pelo Estado. Lá atrás, 2 slides atrás, a gente dizia isso, a estatística não é só o dado de quantos morreram, de quantos são alfabetizados, de como é que está a cultura em Caruaru, quantos por cento do PIB de Caruaru, do orçamento de Caruaru foi dedicado à cultura. A estatística não é só isso. A estatística é a própria ciência do Estado. E aí eu faço uma pergunta, né, que papel tem essa estatística no mundo hoje para produzir conhecimento, controlar a ciência e a história? E, aliás, o que é mais importante é pensar o que é o mundo hoje, né? Que nome ele tem? Não sei se todo mundo consegue ler, mas no pezinho desse slide tem alguns nomes, tá certo? Henri Lefebvre, Christian Kilmer, Baudrillard, Jean Baudrillard, Guy Debord, Frederic Jameson, que vocês conhecem bem, Douglas Kellner e a Santa Ella. Obrigado, ficou maiorzinho. Estão vendo aí os nomes? Né? Eu escolhi apenas alguns dos autores que propõem nomes para essa sociedade. Propõem nomes. Tá? Henri Lefebvre, num livrinho chamado A Vida Cotidiana do Mundo Moderno, que é esse livrinho aqui, propõe um nome. Eu não vou dizer agora não, que é o nome mais feio que tem, tá certo? É o mais feio que tem, é o nome dele, certo? Mas eu não vou nem citar todos, mas vejam como essa sociedade tem nome. Essa sociedade que nós vivemos tem muito nome. Já ouviram falar de sociedade pós-moderna, sociedade pós-industrial, sociedade da informação, sociedade do conhecimento, sociedade do espetáculo, sociedade das mídias, cybercultura, pós-industrialismo. Quer dizer, uma sociedade, uma coisa, não é uma sociedade, uma coisa que tem muito nome, significa que nenhum nome dá conta dessa coisa. Tá certo? Uma coisa que tem muito nome só serve para algo. É para exibir que essa coisa não tem um nome que dê conta dela. Tá certo? Isso é uma característica do nosso tempo. Nosso tempo não conseguiu se autodefinir. Entre os nomes que eu disse, Sociedade da Informação, essa aqui, ó, é um nomezinho, ó, Sociedade da Informação. Tá vendo? O Baudrillard chama de Sociedade do Consumo. Né? Tá tudo aqui. O Bauman e muitos outros autores vão chamar de pós-modernidade. Pós é a denúncia de que a gente não tem nome. Capitalismo tardio, do Jameson. Tá certo? Está citado ali. Né? Você vê, quando uma coisa não tem nome, então você bota pós. O pós não define nada, tá certo? O pós só aponta para o que vem depois, tá certo? Se eu digo assim, essa é a sociedade pós-industrial, eu não defini o que é essa sociedade, eu só disse que é uma sociedade que vem depois da sociedade industrial. Quando eu digo é uma sociedade pós-moderna, eu não fiz exatamente uma definição, não, eu só estou dizendo que ela vem depois da sociedade moderna. Certo? Quer dizer, o pós, isso é um autor chamado Homi Bhabha. Ele trabalha na introdução do seu livro O Local da Cultura, esse conceito de pós, e ele diz que o pós é apenas um deslocamento, quer dizer, aponta que aquele conceito anterior já não dá conta, mas você não sabe ainda qual é o conceito que deve utilizar. Nesse livro, A Vida Cotidiana no Mundo Moderno, Henri Lefebvre propõe um nome para a sociedade contemporânea que eu acho detestável, Sociedade Burocrática do Consumo Dirigido. É um nome horrível, né? Imagina, você mora em que tempo? Diz, eu moro na Sociedade Burocrática do Consumo Dirigido. Por isso que eu não gosto de citar o nome que ele escolheu, não. Ele faz uma crítica desses nomes, quase todos, ele faz uma crítica ao termo sociedade do consumo, sociedade do espetáculo, ele vai criticando e diz que a melhor forma de definir é dizer que é uma sociedade burocrática do consumo dirigido. É um nome muito feio, parece uma sigla, né? Não sei nem como é que ia ficar, SBCD. Eu vivo na SBCD. Isso não ia dar muito certo. Sociedade Burocrática do Consumo Dirigido. É mais ou menos como ele pensa essa sociedade. Isso significa que nós estamos vivendo um mundo que ainda é novo. Novo não quer dizer recente. Não confundam. Não é recente. É novo. Novo porque ele ainda não se estruturou plenamente. Mas esse processo já é longo, já está velhinho. Boa parte desses livros que eu estou citando aqui, e é depósito que eu cito esse livro, foram feitos lá nos anos 60, 70, 80, ou seja, já são cinquentões. Não é uma discussão tão nova assim. Certo? Quer dizer, não é uma coisa que, olha, surgiu agora, surgiu por conta do Covid, surgiu no século XXI, não surgiu, não.
Por isso que aí, voltando à coisa, eu acho que quando a Lilia Schwartz diz que o século XX acabou agora, eu acho que ela está sendo muito generosa com o século XX, tá certo? Para o Hobbes, Paulo, vocês sabem bem, o século XX acabou lá atrás, com 1991, e eu acho que de 91 para cá, já vão quantos anos? Já vão aí uns 30 anos, né? 9 de um século com 20 do outro, 30 anos. Esse século durou 30 anos, gente. É um século bem curtinho mesmo. Certo? É um século muito curto. A gente tem uma dificuldade de imaginar isso, porque a gente ainda está preso à ideia de que os séculos têm, de fato, 100 anos. A gente está preso ainda a essa ideia de que não é possível imaginar um século com 30, 40 anos. É possível. A gente só não está fazendo esse esforço, porque a gente ainda quer estar preso, digamos assim, está muito arraigado, muito apegado a valores que foram estruturados na mensuração do tempo há muito tempo. Frase horrível que eu produzi, mas me perdoem. Tá certo? Eu estou fora de forma, nunca mal dei aula. Bom, então, quando eu pergunto a vocês qual é o papel da estatística no mundo hoje, eu estou querendo dizer o seguinte, que se vocês pegarem, por exemplo, as discussões sobre Big Data, eu procurei o livro aqui, alguns livros estão encaixotados, eu não achei não. Tem um livro chamado Os Bastidores do Wikileaks. Todo mundo conhece, é aquele site que vazou muitas das informações sigilosas sobre os grandes governos do mundo. O autor, me perdoe, Samuel alguma coisa, o nome do autor, eu esqueci. Lá tem uma frase que eu acho interessantíssima. Estou procurando aqui, dando uma visada para ver se encontro e não estou achando não. Chama-se Os Bastidores do Wikileaks. Ele diz uma frase que é assim, gente, olha, o Google sabe mais de você do que sua mãe. Essa frase eu acho elucidativa do nosso tempo. O Google sabe mais de você do que de sua mãe. Nesse momento a gente está usando Google, a gente está tudo com o Gmail conectado aqui, fazendo uma videoconferência, sei lá como é que chama isso, um bate-papo, né? E o Google sabe exatamente o que é que a gente está fazendo, onde é que a gente está. Minha mãe não sabe, mas o Google sabe. O Google sabe mais de mim do que minha mãe. Essa frase, tá lá, ela é tradutora do papel que tem essa coisinha chamada algoritmo e essas coisinhas que tem estatísticas. Eles não sabem ainda exatamente o que fazer com todas as informações que têm, mas não se iludem, eles estão coletando muitas informações. Algumas coisas eles já aprenderam a fazer. Eu ousaria dizer que todos vocês já viveram aquela sensação de estar com um colega numa conversa, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja mesmo por telefone, e que diz ao colega assim, rapaz, eu vou trocar minha geladeira, que essa aqui está uma porcaria, já está com os dias contados. E aí, quando você entra no seu Facebook, está lá propagandas de geladeira. Todos vocês já viveram uma situação parecida com isso, que dá a sensação de que você está sendo espionado, e você se assusta. Você está sendo espionado, tá certo? Não se preocupe com os seus nudes, isso está lá no livro, viu? Não se preocupe com seus nudes, com os seus desejos sexuais mais secretos, isso é o que menos interessa para eles. Isso aí só vai virar matéria de interesse dessas coisas quando isso se tornar também mercadoria, o que não é difícil de acontecer nesse mundo, né? Então, pode ser que ele lhe ofereça um vibrador ou um Viagra, mas ele não está interessado com as suas boas perversões, não. Essas estão liberadas, não são ameaças. O que ele quer é dados. Quer dizer, a estatística hoje é uma forma de controle com a qual nós estamos convivendo constantemente sem perceber. Constantemente. A minha geração foi achou aí, obrigado. Eu disse que era Samuel, não é Samuel, é Daniel, né? O Jefferson me fez o favor de procurar ali. Obrigado, Jefferson. Estava procurando ali o nome do livro, está aí colocado. Eu não achei ele aqui não, viu, gente? Não sei onde está, não. O Fred sabe que eu tinha o mau hábito de emprestar muitos livros. Ainda continuo fazendo isso, viu, Fred? Emprestando livros e não sei onde vão parar, não. Honestamente, não estou achando aqui. Nessa visada. Sim, eu estava falando dessa coisa dos dados, da estatística. Há uma autora que fez uma entrevista no El País, dizendo, por exemplo, da biometria. Né? A gente está pensando que a biometria é botar o dedo para ligar o computador, botar o dedo para destravar o celular. Não é isso só, não. A biometria é outra coisa. A biometria tem, inclusive, com poderes de controle social. A biometria é a atualização do pensamento
antropométrico. Lembram lá daquele do Lombroso, que dizia o que era o sujeito que tinha tendências a ser um criminoso no século XIX? A teoria do Lombroso, ela volta, em alguma medida, atualizada por esses mecanismos. Quando olha o sujeito e diz, esse tem cara de suspeito, tem cara de suspeito. Vai se construindo algoritmos para dizer quem é o suspeito. Entendeu? É isso que está acontecendo. Eu fiz parte de uma geração, era isso que eu ia dizer a vocês, que quando nós entrávamos num estabelecimento comercial e tinha escrito assim, sorria, você está sendo filmado, a gente se ofendia com aquela frase. Quase que a gente mandava desligar e dizia, quem me deu autorização para você capturar a imagem minha? Eu fiz parte dessa geração, isso começou nos anos 90. Sorria, você está sendo filmado. Olha como o mundo mudou e rapidamente. Hoje, a gente não só não mais se incomoda com isso, ou se incomoda, não faz nenhuma revolta por esse incômodo, como a gente, consciente ou inconscientemente, continua pedindo mais câmera, mais vigília. A gente reclama se botar uma câmera lá no meu trabalho, mas a gente desejaria que tivesse mais câmera para mostrar como é que foi o assassinato da Marielle. A gente desejaria que tivesse mais câmera na rua. A gente desejaria que tivesse mais câmera filmando tudo. Quer dizer, olha como nós fomos capturados também por essa realidade de domínio, de controle, de observação. Quer dizer, a gente cede a esse fascínio, porque nos apresentaram de um modo tal que agora parece que está a nosso favor. Parece. Eu não tenho certeza se está, não. Eu ainda não me rendi plenamente. Né? Ainda não capitulei. Ainda não me convenci. O termo é esse, eu não me convenci. Não é nem uma dimensão de discutir eticamente. Eu não me convenci. Eu não sei se, de fato, eu preciso estar sendo tão observado assim. Essa sociedade já nos observa demais. Não sei vocês, mas quando vocês entram em qualquer plataforma, qualquer coisa que você queira fazer, e pedem os seus dados, aquilo ali, para mim, é uma violência. Aquilo é uma violência, pedir os meus dados, me dê seu e-mail, me dê seu telefone, me dê seu CPF. Quer dizer, você o tempo todo está se vendendo, você está se entregando, você entrega a privacidade, é isso, gente. A privacidade não é o seu nude, não. Isso é besteira que eu já disse a vocês. Não sou eu que estou dizendo isso, não. São os caras que discutem essa coisa, dizendo, meu amigo, a sua sexualidade interessa muito pouco. Entendeu? No máximo vai sair numa revista de fofoca se você for uma celebridade. No máximo vai sair numa revista de fofoca se você for uma celebridade. Ou você vai virar o assunto no bairro. Tá certo? Vai virar o assunto no bairro. Mas o que eles querem é muito mais do que isso. O que eles querem é estabelecer um controle. Lembra lá do controle do Estado, da estatística? É isso que está sendo posto. Certo? E aí conhecimento, verdade e história estão próximas, porque inclusive vão usar a história para produzir esse conhecimento. Vai ser uma apropriação da história para dizer, historicamente, esses são os perfis perigosos e historicamente eles continuam sendo. Os estereótipos estão aí para comprovar isso, né? Então a apropriação da história nessa perspectiva é bastante assustadora, é um medo que a gente deve ter. Se assustem, porque o controle já está feito faz tempo, né? Eu sempre digo assim, se Márcia estiver aí, ela vai concordar comigo. Eu nunca deixei o WhatsApp completar uma palavra para mim. Nunca. Quando eu estou escrevendo no WhatsApp, e o WhatsApp sugere uma palavra, eu não cedo a ele. O lugar de fala é meu. Certo? Deixa eu escrever por duas razões. Primeiro, porque eu não vou ceder a uma máquina, a um algoritmo, o direito de dizer o que eu quero dizer. Quando ele sugere uma palavra, eu boto outra, só de chateação. Tá certo? E se eu não encontrar outra na hora, eu continuo escrevendo aquela letra por letra. Isso é um controle que eu não quero ceder a um algoritmo que está lá do outro lado do mundo. Não quero ceder, entre outras coisas, porque eu quero manter o meu ritmo de escrita e não o ritmo da máquina. Se a gente briga o tempo todo dizendo que o tempo não deve ser o tempo do capital, é nessas pequenas ações utópicas, quixotescas, que eu faço minhas revoluções, dizendo o tempo de escrita é o meu e não o da máquina. Já chega, quando eu estou numa fila de atendimento, tá certo? Numa fila de autoatendimento, e a máquina me expulsa, porque a máquina diz assim, tempo expirado. Quer dizer, não sou eu que determino o tempo da máquina, é a máquina que determina o meu tempo. Isso é uma forma de exclusão nessa sociedade. Né? Você chega lá na fila e a máquina diz qual é o tempo que você tem para fazer sua atividade. Olha, o tempo é meu, eu separei a tarde inteira para fazer isso aqui. Problema seu, sua máquina.
Mas não, a máquina determinou que você tem que fazer aquilo em X segundos. Se você não fizer, você é expulso da sociedade. Você não é alfabetizado o suficiente para estar aqui. Saia da fila que você foi excluído, você foi cancelado, né? Então, nas pequenas ações cotidianas, eu me revolto contra essa maquinaria que quer me impor até a velocidade da escrita. Tá certo? Eu disse, não, eu sei escrever a palavra compreensão e eu quero digitar letra por letra. Qual é o problema? O computador é meu, o celular é meu. Eu não vou ceder a você o ritmo dessa escrita. O ritmo da escrita é meu, tá certo? Já chega a invasão que você faz na minha vida. Ainda que agora dizer com quantos toques eu escrevo uma palavra, eu sempre digo aos meus alunos, eles falam uma língua nova chamada figurinhês. Figurinhês, é uma linguagem nova que os meninos inventaram. É só figurinha dentro do WhatsApp. Eu sou analfabeto, tá certo? Nessa linguagem, então vocês não vão receber figurinhas minhas, sinto muito. Só vão receber palavras escritas lentamente no meu ritmo, tá certo? Eu divido a humanidade em dois grupos, os que são novos e que digitam assim com os polegares, e os que são velhos como eu, que digitam assim com o indicador, tá certo? Eu estou do lado dos velhos, infelizmente, eu digito com o indicador, eu não sei digitar, até porque eu tenho polegar de bola, tá certo? Então, não fica legal, não. As meninas aí e os rapazes que me perdoem. Então, eu estou no outro tempo. Isso é chateação de gente velha, né? Não levem isso muito a sério, não. Mas é para vocês entenderem como o mundo está complicado. Passa mais um slide aí para mim, por favor. Entre os muitos nomes que foram apresentados, Sociedade do Espetáculo, Sociedade do Consumo, Sociedade Burocrática do Consumo Dirigido, Sociedade da Informação, Sociedade Pós-Moderna, Pós-Industrial, Pós-Fordista, Pós-Isso, Pós-Aquilo, eu vou hoje, só hoje, discutir ou apresentar esse nomezinho, Cultura das Mídias, que é o que ela quer. Ela quem? A Lúcia Santaella, está aí embaixo, num livro de 1994, e depois ela retoma isso num texto de 2002, está por aqui, todos dois, eu vi hoje. Não sei, não está não. Ela cria esse conceito de cultura das mídias. Ela dizia assim, eu vou ler. Vamos ver aqui de cor, um deles está aqui, eu separei aqui. Me permitam, não está tudo aí não. Ela dizia que procurava dar conta de fenômenos emergentes e novos na dinâmica cultural. Veja, ela diz assim. Deixa eu pegar aqui pelo meio, né? Chamei de cultura de mídias, cultura das mídias. E sob essa denominação de cultura das mídias, sob a denominação de cultura das mídias, eu procurava dar conta de fenômenos emergentes e novos na dinâmica cultural. Fenômenos que eram novos, quer dizer, acontecia ali o surgimento de processos culturais que eram distintos, que eram diferentes, que eram uma lógica própria da cultura de massas. Contrariamente à cultura de massas, que é essencialmente produzida por poucos e consumida por uma massa, que não tem poder para interferir nos produtos simbólicos que consomem, a cultura das mídias inaugurava uma dinâmica que, tecendo-se se alastrando das relações das mídias entre si, começava a possibilitar aos consumidores a escolha entre produtos simbólicos alternativos. Um trecho longo, mas cujo sentido pode ser resumido na seguinte ideia. Ela propôs o conceito de cultura de mídias como um diferente do conceito de cultura de massas. Por quê? Ela diz, a cultura de massa é uma cultura que é consumida por muito, mas é produzida por poucos, ou seja, o sistema piramidal de produção da cultura ainda permanece na cultura de massas. A gente está vendo isso aí com as lives dos sertanejos, ainda está dentro da cultura de massa em alguma medida, mas tem umas diferenças que talvez a gente possa tratar. Então, poucos produzem, muitos consomem. Quer dizer, Michael Jackson, aí todo mundo consome de uma vez só o produto Michael Jackson, certo? Essa cultura de mídia é diferente porque ela permite a produção a partir de outros pontos referenciais dentro do esquema piramidal. Talvez a gente pudesse usar como exemplo, talvez, uma MC Loma. Não sei se todos vocês conhecem, né? Mas, veja, ali, ela em casa, talvez seja um exemplo melhor, os youtubers, tá certo? Que rapidamente ascendem à condição de celebridade.
Dizer, hoje existe essa, não quer dizer que a cultura de massa foi destruída, não. O que eu estou querendo dizer é que existe uma outra cultura, que é o que a Lúcia Santaella propõe como sendo cultura de mídia, tá certo? E essa cultura de mídia faz com que outro polo da relação cultural, quais são os dois polos? Produção e consumo da cultura, quer dizer, o polo consumidor hoje tem também a possibilidade de produzir muito. E a gente está vendo isso nesse mundo, que é um conceito novo, que é o conceito de pós-TV. Esse conceito é um conceito que marca muito nossa contemporaneidade. O que é a pós-TV? É o fato de que a televisão, tal qual nós concebíamos nos anos 80, 90, ou talvez até os anos 2000, se tornou uma outra coisa. A televisão existe, a Rede Globo existe, o SBT existe, mas, paralelo a isso, há uma outra forma de produção de imagem que, embora possam ser projetadas na televisão, não é televisão. Quando eu ligo a minha TV e assisto Netflix, eu não estou assistindo Rede Globo, eu não estou assistindo o mesmo tipo de produção. Tá certo? É uma outra lógica que, inclusive, rompe com a ideia de grade. Né? Eu não estou submetido à grade. Eu não tenho que assistir a novela de segunda a sexta ou de segunda a sábado às 8 da noite, às 9 da noite. Agora eu assisto essa novela a hora que eu quiser. Eu assisto o capítulo que eu quiser. Entende como é diferente? Quer dizer, a lógica da grade, a lógica que estrutura a sinagem da televisão, e eu uso o termo sinagem aí inspirado pelo Décio Pignatari, que diz que, como é, sobretudo, signo, não seria interessante usar o termo linguagem quando se trata da televisão. Ele usa esse termo, sinagem, que eu acabei de escrever aí, é um livro do Décio Pignatari, Sinagem Televisiva ou Sinagem da Televisão. Né? Veja, quando eu ligo o meu computador para assistir o YouTube, pode ser que eu esteja aparentemente assistindo televisão, mas não é TV. Não é TV. Essa é uma outra coisa. E nós temos hoje grandes produtores de conteúdo ali dentro. Você imagina o que é um Felipe Neto ter 20 milhões de inscritos nos seus canais? Você imagina o que é o Whindersson Nunes ter 30 milhões? Você imagina o que é o Tirulipa ter mais 10 milhões? Quer dizer, na mão desses três caras, eles comunicam uma população da França inteira. Tá certo? E eram caras que há 5 anos atrás não existiam. Né? E eles conseguiam se constituir fora da lógica daquela tradicional indústria cultural, da cultura de massa, quer dizer, uma indústriazinha que fabrica e padroniza tudo. Isso é fascinante, mas é perigoso. É aí que entra a grande discussão feita, por exemplo, pelo Pierre Levy, é um outro termo que a gente não usou aqui, que é o termo de cybercultura. Né? Eita, que eu já estou me estendendo demais. Deixa eu adiantar, adianta. Adianta, passa para mim. Quantos estão? Isso é 8, 9, tá bom. Passa para mim aí. Ui, eu saí. Bom, vamos falar das consequências desse mundo, da cultura das mídias. Parece que o Estado, lembra lá do Estado, da estatística, tal, ele perdeu o monopólio. Ele perdeu o monopólio, mas não perdeu o poder de produzir conhecimento, tá certo? O Estado ainda é o grande produtor de conhecimento, ou um dos grandes. Quando eu digo Estado aqui, não pense Estado apenas o governo federal ou a prefeitura, não. O Estado é essa estrutura que passa pela universidade, que passa pelos centros de saber, entendeu? Perdeu o monopólio. Perdeu o monopólio. Mas não perdeu o poder, tá certo? Agora ele está se digladiando. Preste atenção que isso é o que nós estamos vendo hoje muito claramente. Nós, que somos, em alguma medida, veja como é traiçoeiro, viu? Porque nós somos representantes do Estado. Por quê? Porque nós somos, não só porque somos funcionários públicos, não. É porque nós fomos formados numa lógica de poder aceita e disseminada por padrões de Estado, padrões de normas de ciência, seguidas pelo Estado. Então, a gente está aqui também trabalhando com essas lógicas, né? Então, o que é que aconteceu com a ascensão da cultura das mídias, para a gente adiantar, para eu não me estender mais de uma hora, né? O Estado perde o monopólio, a cultura da mídia implode, digamos assim, uma estrutura muito bem determinada, mas o Estado não perdeu o poder, não, viu? Ele continua super poderoso. E aí aparece essa coisa do revisionismo.
O revisionismo é, antes de tudo, essa marca da ideologia das classes dominantes, tá certo? É essa classe que não suporta olhar sua própria história. Observem isso com carinho e atenção. O revisionismo é uma marca ideológica das classes dominantes. Essas classes não suportam olhar sua própria história e ver como essa história é feia, destruidora, vergonhosa. Eles meio que têm vergonha dessa história, e é por isso que eles precisam revisitá-la, refazê-la o tempo todo, né? E isso, e aí nós podemos ser muito claros, isso é um mal que atinge muito mais a direita do que a esquerda, porque a esquerda, aos trancos e barrancos, ela faz sim uma revirada das suas entranhas. A esquerda não tem tanto medo da história assim. Tá certo? A esquerda ainda vai lá, briga consigo mesmo. Aliás, a esquerda é que mais briga entre si. Né? O Lossurdo, que eu falei para vocês, Dominique Lossurdo, que tem um livro chamado Fuga da História, é um livro que trata exatamente de quando cai o muro de Berlim, parece que toda a esquerda quis esquecer que lutou pelo socialismo, que lutou pelo comunismo, que errou, que acertou, meio que quis apagar essa história. E o Domênico Lossurdo bate pesado, dizendo mais ou menos o seguinte: não se iludam, vou voltar lá para a primeira imagem como referência, não há lugar onde se possa ficar escondido no labirinto da história. Não se iludam, não há uma passagem secreta e segura no labirinto da história. A história sempre vai lhe alcançar. Então, quando você meio que quer esconder uma história, ela vem à tona. Ela sempre virá à tona. Mais cedo ou mais tarde, a história vai lhe alcançar. Mais cedo ou mais tarde. Então, repetindo, essa lógica desse revisionismo histórico, desse negacionismo histórico, é uma marca ideológica das elites, né, que querem refazer sua história, dourar a pílula. Tem um livro muito bonito, O Vendedor de Passados. Não sei se vocês conhecem, é do Água Lúcia, José Eduardo Água Lúcia, um escritor moçambicano, salvo engano, ele é de Moçambique, meu Deus, eu estou cometendo alguma injúria aqui. O Vendedor de Passados. É belo esse livro. Eu tive a oportunidade de ir para uma noite de autógrafos com ele e disse que tinha inveja dele, porque, além dele ser muito bonito, né, eu tinha inveja dele porque ele tinha escrito O Vendedor de Passados, certo? Que é a história, Félix Ventura é um personagem que vive de inventar passados gloriosos para a elite angolana, salvo engano, agora. Daniel, meu brother. Daniel chegou aí, meu brother. Né? O Água Lúcia escreve esse livro contando a história do Félix Ventura, que vivia de construir histórias fictícias para a elite angolana que havia enriquecido durante a Guerra Civil, né? As guerras civis na África, na Angola, e aí as pessoas faziam riqueza e depois queriam dourar a pílula, desenhar essa riqueza como sendo uma riqueza mais bonita. O Félix Ventura inventava árvores genealógicas e histórias adocicadas para contar a riqueza da elite angolana. Então, isso é o revisionismo. O revisionismo é isso. Ele é essa marca ideológica das classes dominantes, daqueles que não suportam olhar sua própria história. Veja que eles estão sempre... Qual é o trabalho dele? É contar a história dele de forma mais bonita do que nós contamos. É só isso que eles fazem. Só que nós temos a coragem de contar a nossa própria história de forma feia. Nós não fugimos do debate. Quer dizer, nós enfrentamos o debate e contamos a nossa história, ainda que ela seja feia. Tá certo? Metaforicamente, do ponto de vista dos mitos, há uma diferença fundamental entre o mito de Narciso e o mito de Clio, né? Essas duas personagens da fundamentação do mundo ocidental. Narciso se acha tão perfeito que mergulha em busca de si. Narciso acha que ele não precisa mais mudar nada, que ele é a imagem perfeita da beleza. Essa é a imagem própria imagem de Clio. Clio, a história, por sua vez, comete constantemente violência contra si mesma. Por quê? Porque é na violência que Clio se ressignifica. Então, eu não posso sacralizar a imagem do rosto da história. A imagem do rosto da história precisa, ao contrário, ser violentada. Né?
A história comete violências contra si mesma, e isso a renova, e isso lhe faz caminhar. A história não pode se sacralizar. Se fosse assim, a gente estaria acreditando em Pedro Álvares Cabral até hoje. O ato de violentar a história é um ato criativo. A história se funda também na violência. Não é assim com o narciso. Né? Eu moro perto de um hospital, gente. Imagina, ouvindo aqui passar a ambulância. Mas passou aí, vocês ouviram ou não? Deu para ouvir aqui, passou. Aliás, detalhe, eu moro perto de um hospital, que é o principal, ou um dos principais hospitais públicos aqui de Fortaleza, e a 1 quilômetro desse hospital fica um estádio de futebol, onde foi feito agora um hospital de campanha para atender vítimas da Covid-19. Então, eu estou entre um hospital de campanha e um dos principais hospitais públicos da cidade. E aí, provavelmente, quando passa essa ambulânciazinha, é porque alguém ficou tão ruim no hospital de campanha, que já está ocupado, o hospital de campanha, ficou tão ruim que tem que ir para outro hospital onde tem uma estrutura maior. Né? Fecho parênteses para a gente não falar de coisa ruim e eu terminar a minha apresentação. Passa mais um slide para mim. Ah, tu passou, né? Não. Bom, passa mais um. Bom, volta. Volta um, Gerson, para mim. Isso, pronto, volta aí. Bom, o que é que aconteceu, então? Ali a cultura das mídias, tal, então o Estado perde o monopólio, há essa disseminação dos diferentes polos de produção do conhecimento, mas não se iludam, não é tudo assim tão solto. Chega um momento em que esses Whindersson da vida, em que os Brasis paralelos da vida, eles são capturados e entram na grande discussão também dentro do esquema de produção da cultura de massa, tá certo? Entramos na era da cybercultura. E aí o conceito que o Pierre Levy apresenta é esse conceito de desapossamento, quer dizer, nós fomos desapossados, as coisas foram tiradas da minha mão, tá certo? Que ele chama de a dificuldade de analisar completamente as implicações sociais e culturais da informática é multiplicada pela ausência radical de estabilidade nesse domínio, quer dizer, tudo muda muito rapidamente. Eu li recentemente, por isso que eu falo que o século XX acabou, viu? Vou bater nisso até o fim. Certo? Século XXI, não é o século XX, não. Século XXI, já acabou, certo? A capacidade de armazenamento dos dados decuplica a cada 6 meses hoje. Então, um bichinho desse, daqui a 6 meses, ele tem 10 vezes mais capacidade. Só não vai chegar para todo mundo, né? Mas está lá, 10 vezes mais capacidade. O que acontece é que nós vivemos rapidamente um mundo de desapossamento. Olha o terceiro item, quer dizer, nós mal tivemos a condição de produzir conhecimento e ela já está escapando. Veja o que é que aconteceu. Cultura de massa, modelo piramidal, poucos produzem, muitos consomem. Aí vem a cultura de mídia, redefine a relação entre produção e consumo da cultura. Você tem polos de produção também entre os consumidores. Parecia que a coisa ia ser diferente. O que é que aconteceu? Nós mal entramos nesse mundo e essa capacidade de produzir já nos está escapando. É por isso que a gente está sofrendo esse ataque do revisionismo, porque a gente não está conseguindo debater com os revisionistas dentro do jogo que eles estabeleceram. Entende? Quer dizer, esse último ponto que está anotado nessa cartela, mal tivemos condições de produzir conhecimento e o conhecimento já está escapando de novo, tá certo? E dessa vez ele está escapando de uma maneira muito traiçoeira, que é a desonestidade, né? Quando eu comecei essa conversa dizendo que trabalhar com história politicamente incorreto, de transformar a história em anedota, fazer o discurso de que, é porque os historiadores escrevem mal. Já ouvi muito isso. Tem historiador que escreve mal mesmo, mas eu prefiro escrever mal e ter método, e ter clareza, e ter um bocado de coisa, do que escrever bem um bocado de mentira. Certo? Então, isso não é justificativo, não. Há um detalhe que eu acho muito interessante. Quando o cara diz assim, não tem mais verdade, não tem... Ninguém começa uma dissertação dizendo, já que a verdade na história não existe, eu vou começar aqui a escrever minha mentira. Ninguém começa assim. Ninguém começa, tá certo? Porque esse papo, de novo, esse papo de dizer que qualquer verdade, não é qualquer verdade. Quando nós dizemos que tem um S
no final da palavra verdade, não quer dizer que qualquer coisa é aceita como verdade, não. Não é assim. Não é a terra de ninguém. Não é um cenário sem regras. É movido pela ética e pela crítica. Passa mais um, para eu deixar tempo para a gente começar. Passei rapidinho, porque aí depois vocês podem ficar com esse material aí, se alguém tiver interesse. O resultado dessa destruição do modelo piramidal, o resultado dessa tensão nova entre os polos de produção de cultura, isso aí é o Paul Virilio e o Alain Touraine, que tratam na dimensão do regressão do político. Quer dizer, a emersão de ação sem sujeito. Vou dar um exemplo para vocês me acompanharem. Quando a gente ouve falar em política clássica, a gente tem atores coletivos, como, por exemplo, o partido, atores como o sindicato. Esses atores estão sendo constantemente atacados, desvalidados, descredenciados, desrespeitados. E outros atores surgem, mas parece que são atores fluidos. Você vê a ação, mas não vê o sujeito. Isso é o Touraine, tá certo? Dizendo que você tem ações hoje que mobilizam as pessoas, mas você não sabe exatamente quem é o sujeito que está mobilizando. Metem uma hashtag, vem para a rua, e aparece lá 10 mil, 20 mil, 30 mil, 1 milhão de pessoas. No entanto, você não sabe exatamente qual é o polo de onde emana essa força. O Touraine escreveu em 2001, esse é um livro que está citado também, esse livro aqui, A Busca de Si, que é uma discussão sobre diálogos e sujeito, quer dizer, diálogos sobre sujeito, a busca de si. Ele disse, isso é 2001, gente. Por isso que eu digo que a discussão não é nova, tá certo? Não é nova. Em 2001 ele disse, veja, 2001 ele diz, nós não sabemos o papel que as redes sociais terá no mundo e na política. 2001. Isso não é um cientista político, isso é um futurólogo, isso é um astrólogo, né? O cara dizer em 2001 que a gente não saberia, tá aqui, tá certo? Nós não sabemos o que é que vai ser do mundo com essas redes sociais. O cara estava muito atento, isso é 2001. Se ele vivesse no Brasil, olha aqui, ó, outro livro, esse não está na bibliografia, não. Isso é uma discussão, redes de indignação, não sei se vocês estão vendo aí, redes de indignação e esperança. São os movimentos 2011, 12, 13, 14, o Occupy Wall Street, Occupy Madrid, Occupy, tá certo? Esse livro, inclusive, tem ele disponível em PDF, Piratex, eu tenho aqui, mas também, se alguém quiser, depois eu posso mandar para vocês. É o livro do Manuel Castells, tá certo? É um livro muito interessante sobre as redes de indignação e esperança. Como é que o mundo está hoje? Como se arregimenta? Quem é esse sujeito que coordena as ações? A gente não consegue mais ver o sujeito com clareza. Eu não sei se isso quer dizer que não existe. A gente não consegue mais visualizá-lo. O sujeito é a internet. O que é a internet? O sujeito é o quê? Como é que está lidando agora? Então, esse esvaziamento do político tem a ver exatamente com esse sujeito que parece agir, mas que parece não existir. Ao mesmo tempo em que ele age, parece que ele não existe. Você diz assim, não, mas o MBL é o Kim Kataguiri. Eu nem sei o nome dele, se é Kataguiri mesmo, me perdoe a ignorância. Enfim, é o Kim alguma coisa, certo? O sujeito do MBL é ele. Mas o MBL não é ele. Você não consegue identificá-lo com clareza. Ele mesmo não tem controle sobre as coisas. Ele mesmo não tem controle de botar ou tirar as ações desse grupo, né? Portanto, há uma queda das instituições, como o partido, como o sindicato. Então, isso vai perdendo espaço. Passa mais um slide. A gente já está terminando. Eu acabei me alongando. Né? E aí vem duas coisas que eu queria chamar a atenção para vocês, que é só saber como é que a gente vai reagir a isso. Como é que a gente reage a isso, né? Essa é uma frase que eu tirei do Horkheim, lá do Dialética do Esclarecimento, aí ela está sendo citada pela Marilena Chauí. Uma frase longa, mas cujo sentido maior é fazer uma defesa da razão. Mas uma defesa muito específica da razão. Não é qualquer defesa dizendo que a razão vai iluminar e proteger o mundo. É uma outra visão da razão, que vocês sabem bem que está na dialética do esclarecimento. Por isso que o esclarecimento também é dialético, quer dizer, ele tem polos que nem sempre estão alinhados.
Diz assim: a denúncia de tudo quanto mutila a espécie humana e impede sua felicidade nasce da confiança no homem. Agora, quando se imagina que a ciência nos ajudou a vencer o terror do desconhecido na natureza, somos escravos das pressões sociais que essa mesma ciência criou. Então, a ciência, de um lado, nos libertou, mas do outro, nos aprisionou a ela. Quer dizer, a ciência nos livrou do passado, entre aspas, das trevas, mas a gente também ficou muito preso às ciências. E aí, o que é que a gente abandona a ciência e vira terraplanista? Já que a gente descobriu que a ciência também é um aprisionamento? O Horkheim tem uma solução, ele diz assim: quando nos convidam a agir independentemente, pedimos modelos, sistemas, autoridades. Se quisermos verdadeiramente emancipar o homem do medo e da dor, veja, para emancipar o homem do medo e da dor, então o que devemos fazer é pensar que a denúncia do que hoje se chama razão e ciência é o melhor serviço que a razão pode prestar. Veja que beleza dessa frase. Então, de fato, eu preciso questionar a razão e a ciência, mas eu preciso continuar a questionar a razão e a ciência dentro de determinados padrões que a própria razão reconhece. Eu não posso questionar a razão, a ciência de qualquer jeito. Não é o mundo do achismo. Não é qualquer fala que está autorizada. Volta lá atrás ao Michel Foucault, que eu pulei para não incomodar muito o Fred, né? Mas está lá, não é qualquer fala que é autorizada, tá certo? A ordem do discurso estabelece isso muito bem. Como é que você estrutura os discursos a partir da repercussão, a partir do comentário, a partir da ciência, a partir dos processos? Há uma série de mecanismos, há uma maquinaria do saber que precisa, em alguma medida, ser conhecida para poder fazer funcionar. Penúltimo slide, eu acho, passa. Bom, como a gente vai, então, reagir? Primeiro, pensando as críticas da razão e da ciência, mas com razão e ciência, né? Não é jogando tudo na lata do lixo, não. E, por fim, uma coisa que eu já disse, e aqui eu quero só retomar, que é um conselho dado pelo Duby, pelo Legoff, num pequeno livro chamado Nova História. É um livro bem pequenininho, é uma série de entrevistas que eles fizeram. Esse livrinho aqui, não achei, não é esse, não. Não sei onde está. O Duby e o Legoff, numa série de entrevistas, diz que para que possamos reagir, nós precisamos manter acesa a crítica. Então, a gente tem que continuar criticando. Mas a crítica não pode ser feita sem que pensemos a ética. Por que é que os revisionistas e que os negacionistas não merecem o meu respeito? Porque eles não trabalham eticamente. É uma crítica que não segue a ética. É uma crítica que é maldosa. É uma crítica que é feita sobre o signo da maldade. É uma crítica envergonhada. Por que envergonhada? Porque quer esconder a própria história que eles sabem que é verdadeira. Não é? A gente não tem problemas em aceitar o Stalin, em baixar a cabeça, discutir seus erros, seus acertos, mas ninguém quer pegar o Stalin e dizer, não, ele é um pensador da direita, ele é um cara da direita. A gente discute ali dentro, nossos erros e nossos acertos. Eles ficam o tempo todo querendo jogar o nazismo no nosso colo. Por que é que eles querem fazer isso? Porque eles têm vergonha da própria história. Porque eles não são éticos. É essa a bandeira. Então, a gente faz crítica da razão, com a razão, e pensando a ética. Pensando como é que eu faço crítica sem me descolar da ética. Em tom de brincadeira, eu sempre digo aos meus alunos assim, sabe por que a história se separou da verdade? Porque ela é bígama. A história se separou da verdade porque assumiu um trisal. Ela se separou da verdade para morar junto da ética e da crítica. Ela abandonou a verdade, mas se amigou com a ética e com a crítica. E esse amigamento, esse trisal é que nos guia. A gente não pode aceitar esses caras de qualquer jeito, porque eles não são éticos e o que eles fazem não é crítica. Não é? Pronto, é isso. Daí para frente é com vocês, tá bom? Tem 2 slides, mas é só dizendo obrigado e a bibliografia que eu usei. Vocês podem ver aí se quiserem depois discutir. Acabei me estendendo, foi mal aí, viu? Não, que é isso, professor, foi muito bom. Antes de dar continuidade aqui, eu dizer que a bibliografia eu vou disponibilizar no grupo da Gente Ditadura, no grupo de pesquisa sobre ditadura e
e vou também disponibilizar quem solicitar no perfil de cada um. A gente vai solicitar também a bibliografia. E alguns dos livros que o professor foi mencionando aqui, eu fui pesquisando e fui também pegando as referências para depois colocar para quem tiver interesse. Fred voltou, será que ele conseguiu voltar? Fred, eu não sei se ele conseguiu voltar, porque não sei se você percebeu, mas Fred acabou saindo. Acho que ele deve ter algum problema com a internet, alguma coisa, ficou um pouco instável. Então, pessoal, veja, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, quiser fazer ligando o microfone, fique à vontade, eu vou controlando aqui, eu vou mencionando quem seria o próximo a falar. E quem tiver alguma certa timidez e quiser colocar a pergunta no chat, o professor Jailson também vai poder fazer as suas colocações a respeito da sua fala. Bom, o anjo torto da história que eu sei quem é Alan Marcionillo. Acho que já vai saber quem é também. Alan, ele quer falar. Ô, Alan, enquanto eu vou monitorando aqui o chat, Alan, por favor, faça a sua pergunta. Aí a gente, se for o caso, fecha com 3 perguntas, aí é o tempo de responder, para depois chegar mais 3. Boa noite, gente. Boa noite, Jailson. Tudo certo? Tá dando para ouvir, pessoal? Tá sim, tá tudo beleza, Alan. Tá sim? Vê só, Jailson. Eu lembro de uma aula tua lá na Fafica, que tu falou certa vez que se tinha um livro que não indicaria ninguém a ler esse livro, era Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. E aí, obviamente, que eu fui ler, né? E acredito que tu disse que não indicaria também para ver quem iria ler. Eu mordi a isca sabendo que era uma isca. E aí, hoje, se a gente botar na internet, no Google aqui, algo sobre Admirável Mundo Novo, vai ver que tem vários textos tentando fazer uma relação entre aquela distopia de Aldous Huxley com o mundo que a gente vive hoje. Então, é a pergunta que eu te faria, a princípio, a primeira seria se é possível, de fato, a gente pensar alguma coisa daquela distopia que foi escrita lá na década de 1930, se eu não estou enganado, num período entre guerras, se de alguma forma ela pode nos ajudar a compreender algo sobre as mudanças que ocorreram desde do século XX até esse final do século XXI, como tu pontuou durante a tua fala, e uma pergunta mais abrangente, mais partindo dessa esteira de Admirável Mundo Novo, se a literatura ela poderia, de alguma forma, ajudar a gente a pensar o mundo e a pensar a história enquanto uma perspectiva de uma pesquisa acadêmica, de uma pesquisa científica, se o discurso literário seria possível estabelecer um diálogo entre o discurso literário e o discurso historiográfico. Então, a ideia é que tu poderia fazer um comentário mais ou menos nesse sentido, da literatura, mesmo enquanto uma ficção, mas se a ficção, de alguma forma, ela serviria para fazer um diálogo, nem que fosse estabelecer uma fronteira entre realidade e ficção. Bom, antes do professor Jailson responder, vou completar com mais 2 perguntas aqui. Obrigado, Alan. Alan, como sempre, participando dos eventos que a gente tem tentado colocar, né, Alan? Mas temos brigado um pouquinho mais com a internet, com o sistema, mas temos conseguido mas botar tá saindo. em prática. Eliseu. Oi, liguei o áudio. Dá para escutar tranquilo? Dá sim, pode falar. Pronto, vê só. A minha pergunta é mais um complemento também. Primeiro, depois eu vou deixar aí o texto, que é a 6ª tese sobre história do Walter Benjamin, sabe? Que ele diz que, como é que eu posso resumir, para não falar tudo? É que os mortos não podem descansar enquanto os inimigos estiverem vencendo. E o que percebemos, né, nesses debates, seja sobre ditadura ou outros assuntos, é que existe um certo inimigo que continua vencendo, seja porque ele tem recursos financeiros, ele tem a mídia, ou ele tem uma população que sofre muito e quer uma resposta rápida, ele continua vencendo. Então, todos os nossos que partiram não conseguem ainda descansar. É uma palavra muito bonita esse texto. E eu lembrei de um artigo que o Hobsbawm escreveu
podemos escrever a história da União Soviética, da Rússia, não lembro mais o título, que o artigo é de 1996, que ele vai falar que existem os textos que são feitos no calor, né? Então, existe toda uma posição, que é claro, todo texto é posicionado, mas você está apaixonado, você está vivendo aquilo, então existe uma grande dificuldade de se escrever isso. Ele também argumenta que só conseguiu fazer um livro, né, sobre o século XX, porque ele estava muito inserido nesse século, diferente daqueles outros três. E só para concluir, por exemplo, a figura de Lenin, que está aniversariando hoje, né, retoma sempre os ataques ao que foi a União Soviética e todo o projeto, e é claro, enfim, vou pular um monte de coisa, teve erros, acertos, só que o que eu vejo é isso, existe um inimigo que está vencendo, ele tem os seus espaços, e é difícil você construir alternativas, porque, primeiro, a gente tem uma instituição, a academia, que ela é muito fechada, ao meu ver, e muito aberta a coisas que são, eu diria, fracas, se a gente for pensar. Existem sempre os intelectuais da moda, não estou dizendo que não se deve avançar a pesquisa, mas nós das instituições, eu mesmo tenho muita dificuldade de saber o pensamento de Marx, de Weber, do Hayek, enfim, essa galera que dá as bases, e tudo parece ser novo, quando se está escrevendo, e isso ajuda a defender ideias idiotas também, porque parece ser tudo novo. A gente se esquece de todo mundo que fez, seja na academia ou no mundo, tá entendendo? Então, eu só essas contribuições mesmo, acho que não dá nem para dizer que é uma pergunta, mas é a gente discutir como nós devemos se reposicionar, principalmente com o uso de tecnologias, disputar esses espaços. É só isso. Obrigado, Eliseu. Rafael, está conseguindo, Rafael? Porque eu vi que a internet estava um pouquinho instável. Consegue ir ao microfone para fazer a pergunta? Rafael Leite. Se o Rafael consegue falar, que ele tinha colocado a participar. Rafael? Eu acho que enquanto o Rafael não consegue fazer a conexão para ligar o microfone, eu só emendaria uma bem contemporânea, Jailson. A gente tem visto, quando fala um pouquinho da questão da internet, que celular, ou YouTube não é TV, eu ficava pensando numa chamada de um canal que tem no YouTube, que de vez em quando eu vejo alguns vídeos dele, e o cara, estrategicamente, ele sempre diz uma frase no final do vídeo, ele sempre diz: tia, solta o controle e vem para o YouTube. Ele sempre diz isso. E esses caras, eles recentemente, se eu não me engano, é o canal Pipocando, eles migraram também só para a TV por assinatura, um programa na TV por assinatura, e não vingou. Assim como outros tantos que, de alguma maneira, vão e, digamos, de certa forma, conseguem alguns objetivos, mas nunca é o mesmo. Então, essa transição, digamos, esses dois campos distintos, TV e internet, também, de certa forma, dificultam a transição de um para o outro, em determinados momentos. Por que falar um pouquinho dessa questão, dessa disputa entre eles e que essa transição não é fácil? É porque, de certa forma, essas narrativas, que têm um grande poder de convencer você, aquela tia que assistia William Bonner e dizia que o William Bonner estava falando a verdade, é a mesma tia que hoje lhe diz assim, aquela corrente do WhatsApp está dizendo que é verdade. Então, são dois polos que estão degladiando-se, digamos assim, com a ideia do poder de convencer, só que, ao mesmo tempo, essa transição não é fácil, de um para o outro. Aí, quando o professor já fizer essas três observações, tem algumas pessoas que estão pedindo aqui a fala, eu continuo, tá bom? Com os outros. Abri meu microfone aqui, estão ouvindo? Isso, tá perfeito. Legal. Eu vou começar. A sua e a de Alan estão mais próximas, né? As suas colocações, a sua, Jefferson, e a do Alan estão mais próximas. Então, vou começar aqui pelo Fernando. Hobsbawm escreveu muito sobre o século XX, né? Ele escreveu o clássico A Era dos Extremos e escreveu depois um chamado Tempos Fraturados, depois escreveu um novo século, o nosso século, acho
esqueço agora qual é o título. Tempos Fraturados eu conheço bem, o outro eu conheço menos, só alguns artigos lá dentro que ele fala do que foi, a queda do muro, como é que ele vê o papel da tecnologia. Mas o que acontece com isso que o Eliseu está dizendo é essa coisa do inimigo vencendo. Né? Isso é uma forma de ver a história com a qual eu concordo, mas eu tenho algumas objeções. Certo? A primeira delas diz respeito à nossa própria existência. Essa vitória do inimigo não é uma vitória que se deu de forma fácil, não. Então, quando a gente diz que o inimigo está vencendo, a gente pode estar certo, mas a gente também não pode esquecer das nossas próprias vitórias. Certo? Vou dar um exemplo. Não duvidem. Se nós fôssemos fracos, não estaríamos aqui hoje. Dizer, se depender desses supremacistas brancos, heteronormativos, preconceituosos, não existirá mulher, não existirá negro, não existirá gay. Certo? Esses caras querem acabar com isso tudo. A vontade deles é pôr fim a esse mundo. Né? Então, a nossa existência aqui é também uma comprovação da nossa força. Então, em alguma medida, dizer, esses que morreram, eles não dormem em paz porque a gente não venceu a guerra, mas a gente venceu algumas batalhas, e a gente não pode esquecer disso. A gente não pode simplesmente dizer que perdemos todas. Né? Porque, olha que também a história é uma luta que se faz avanços e retrocessos. Né? Estamos tensionando o tempo todo. Mas vamos pensar essa história como sendo apenas a história da nossa derrota. Não acho que é só a história da nossa derrota, não. Nós não vamos deixá-los dormir em paz enquanto não vencemos toda a batalha, toda a guerra. Mas a gente tem que lembrar que já vencemos algumas batalhas. Né? Eu acredito muito que o fato que o mundo está fazendo emergir novas lutas, desde os anos 60, por exemplo, você vê emergir claramente lutas identitárias, essas lutas redefinem, inclusive, quais são as bandeiras que a gente ergue. Né? Esses discursos de interseccionalidade, que estão tão presentes hoje, estão meio que tomando a primazia de outros debates, nada contra esses discursos, não, mas é fruto disso, é fruto de que nós estamos pensando outras formas de agir. Eu vou me inspirar aqui numa pessoa que a Márcia, que está presente, e o Fred conhecem muito bem, eu não sei se o Jefferson conhece, Alder Júlio Ferreira Calado. Alder foi uma pessoa que me ensinou muito, embora nunca tenha sido meu professor regular, mas eu tive contatos com Alder algumas vezes, e lembro muito que numa das conversas, entre muitas conversas que a gente teve, numa ele disse para mim algo que se tornou marcante. Ele disse, Jair, é preciso que os revolucionários revolucionem o conceito de revolução. Olha que beleza, inclusive poética dessa ideia do Alder, né? É preciso que os revolucionários revolucionem o conceito de revolução. Quer dizer, e aí ele dava exemplos do que para ele poderia ser as revoluções. Ele falava das pequenas revoluções cotidianas, das trampolinagens, quer dizer, de olhar as ações mais efetivas, como, por exemplo, se aproximar de um movimento social e trabalhar naquele movimento social e ver as coisas acontecer ali, como é o caso dele, ele dedicou a sua vida a isso. Né? Então, eu entendo muito a colocação do Fernando, como quem diz assim, esqueceu de colocar aspas, o Fernando disse aqui, o Eliseu, cadê? Não foi que ele esqueceu de colocar aspas aqui. Cadê? Não vi. Deixa eu achar aqui, está lá embaixo. Foi numa citação que ele colocou. É o texto do Walter Benjamin, que ele disse. Eu conheço, está ali. Se for as teses do Benjamin, né? O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador, convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E o inimigo não tem cessado de vencer. Ele se referia muito especificamente ao momento que ele vivia ali, né? Na Europa, na Alemanha, particularmente. Se referia muito ao que estava acontecendo ali, mas a gente pode tomar para nós hoje também. Só que nós, hoje, o inimigo vence, mas também perde, ele também enfrenta derrotas, tá certo? Acho que a nossa existência é uma derrota. Quer dizer, os caras têm que dormir, muitas vezes, acreditando que não vão conseguir nos exterminar, que é o grande sonho deles. Né? O grande sonho deles é acabar com essa revolução bonita que talvez o feminismo esteja apresentando
né, com essa coisa. Existia uma frase que ainda é válida, né, e que ficou muito famosa de 2010 para cá, parece que foi ontem, mas já faz 10 anos, em que pessoas iam às ruas e diziam assim: nós não vamos voltar para a senzala, dizia assim, negros não vão voltar para a senzala, como eu, né? Os negros não voltarão para a senzala, as mulheres não ficarão presas na cozinha, nem os gays voltarão para o armário. E é isso que incomoda tanto esses caras. O fato de que os negros não querem voltar e não vão voltar para a senzala, o fato de que as mulheres não querem ficar e não vão se reduzir mais à cozinha, e o fato de que os gays já saíram do armário. Cada dia mais sejam muito bem-vindos a esse mundo fora do armário, né? Então, há outras lutas que nós estamos vencendo também. Então, talvez, se a gente olhar não só para as nossas derrotas, é importante que se faça isso até para a gente se alimentar, tá certo? Dessa centelha de esperança, né? da qual o Benjamin nos fala. Para a gente se alimentar dessa centelha, é preciso que a gente veja também que a gente... Senão a gente se resigna com a derrota, né? Alan, quando eu disse que não era para ver o Aldon Huxley, eu estava falando sério. Eu não reli aquele livro até hoje, não vou reler aquele livro. Tem uma razão específica para isso. Não sei se eu cheguei a contar a você. Quando eu li aquele livro, minha mulher estava grávida. Eu sou filho, vai fazer 19 anos, e minha mulher estava grávida. E aí eu fiquei muito mal com aquele livro. Primeiro, com o fato de que as crianças nascem sem uma transa. Quer dizer, a criança nasce sobre um ministério de controle. E segundo, que nasce num futuro que não é futuro, que é uma pasmaceira. Então, eu fiquei muito triste com o livro. Falei mesmo para você não ler, era para não ler. Na quarentena, eu li uma outra coisa do Aldous Huxley, chamada As Portas da Percepção. Esse eu quero que você leia, que vocês leiam, é muito massa. É uma experiência dele com a mescalina. Ele pega na mescalina, certo? E filmou e gravou, junto com o terapeuta, ele filma e grava as reações dele, e depois ele escreve um livro descrevendo as relações e as reações que ele teve com a mescalina. Eu parei de ler no momento em que comecei a ver desenhos nos entrelinhas. Na entrelinhas eu ficava vendo desenho, disse, eita porra, vou parar aqui, depois eu retomo. Né? Veja, deixa eu dizer uma coisa muito rapidamente. Não sei se vocês perceberam, independente do Covid, que o cinema produz fim do mundo já faz tempo. Olhem para o cinema e olhem para a literatura também. Veja como é difícil a gente imaginar, seja no cinema, seja na literatura, aquilo que nós chamamos de happy end, aquele final feliz. Não tem mais, tá certo? O mundo se lasca no futuro, ou por causa de um vírus, qualquer referência ao Covid-19 não é mera coincidência, ou porque um ET vai chegar aqui, ou porque vai ter uma nova era glacial, ou porque um vulcão vai explodir, ou porque qualquer coisa, um ET, como eu já disse, ou um vírus. Enfim, o cinema está o tempo todo, a gente vai se lascar. Embora seja o cinema hollywoodiano, que sempre aponta para um de esperança, no final das contas há uma espécie de redenção, mas fica muito clara essa ideia de que nós vamos nos lascar. Há uma razão, me parece, para isso, né? É difícil nós pensarmos no futuro. Isso tem a ver com a pergunta que o Fernando Eliseu fez lá embaixo. Quer dizer, é difícil nós pensarmos no futuro diante desse tempo, né? Porque nosso projeto de futuro, que era um projeto de revolução socialista, ele está, digamos assim, adormecido demais. É difícil a gente continuar alimentando esse projeto quando a gente vê um mundo descambando para um mundo pós-humano. Esse é o termo que está em moda agora, pós-humano, não é? Exoesqueleto, nanotecnologia. Vocês são mais novos do que eu. Vocês vão ver um mundo, a aceleração hoje das tecnologias. Em quanto tempo vocês acham que vão estar andando em carros autônomos? Eu não sei, não precisa responder, mas vocês vão andar. Eu não sei se eu ando, mas vocês vão andar. Tá certo? Ali no Big Data, quando eu falei para vocês do Big Data, eu esqueço sempre o nome da pesquisadora, mas ela diz, olha que dado assustador, em 25 anos, 40% dos tipos de profissão do mundo vão deixar de existir. 40% das profissões que a gente tem hoje vai deixar de existir. A gente está brigando para que o cobrador do ônibus não deixe de existir. Vai deixar de existir o cobrador e o motorista. Isso é fato. Nessa linha tecnológica que a gente vive. Vai deixar de existir o cobrador e o motorista. Vai deixar de existir a caixa de restaurante, a caixa de supermercado. Vai deixar de existir tanto garçom no restaurante. Vai deixar de existir quase tudo. Isso aí vai...
Eu estou dizendo isso feliz? Não, eu digo isso com imensa tristeza. Não porque as profissões vão deixar de existir, mas porque o produto da riqueza que essas profissões geram não vai ser distribuído pela sociedade. Não é porque a profissão deixa de existir que é ruim, é porque a riqueza que a profissão gerou e gera não é apropriada pela sociedade, ela é cada vez mais privatizada. Esse é o... Né? Isso é um texto do Rousseau, 1700. Rousseau faz um texto em que ele discute se o progresso da ciência vai gerar uma sociedade melhor. Não estou achando não, viu? Espera aí. Esse é um texto, gente, de 1750, ó. Ó o títulozinho. O discurso da desigualdade entre os homens, certo? Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. E aqui também ele faz o segundo texto é sobre a ciência, né? As ciências e as artes, o papel que as ciências e as artes têm no mundo. E para eles pode ser duas formas de libertar o homem, desde que não se torne exclusiva, que é o que aconteceu. Ele errou lá no século XVIII. O bom romântico disse que ia dar certo de que fosse apropriado por todo mundo. Não foi, né? Então, a literatura, eu vou só falar da literatura muito rapidamente para a gente encerrar essa discussão. Essa das 3 perguntas, viu? A literatura, eu vou dizer isso numa sentença. Nós temos uma teoria da história que é mais avançada do que nossa escrita da história. A escrita da história não avançou tanto quanto a teoria da história. A teoria da história, ela conseguiu pensar coisas, mas o modo como nós escrevemos a história, ele ainda é muito tacanho. Não é tacanho porque é mal escrito, não. É tacanho porque não tem imaginação. Se vocês pegarem... Deixa eu pegar aqui, que eu vou pegar aqui para vocês. Olha. Vocês viram que caiu uma coisa ali, né? Dá para perceber, não? Esse é um livro, História e Psicanálise. Eu não vou procurar aqui não, porque é uma citação de uma citação, que é uma citação feita pelo Michel Foucault, quando escreveu As Palavras e as Coisas, e essa citação está aqui no História e Psicanálise, e está no Robert Darnton, no Grande Massacre de Gatos. Vou tentar achar aqui. Os animais se dividem em enciclopédia. É enciclopédia imaginária, né? Borges. Senão não acha aqui. O Celestial dos Conhecimentos Benévolos. É esse mesmo. Olha isso aqui, gente. Eu vou copiar isso aqui e vou mostrar a vocês como nós não conseguimos imaginar o estranho. Imaginar o inesperado. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ir aqui para o chat. Vou convidar vocês a lerem comigo. Como é que eu faço para digitar aqui? Chat. No finalzinho aparece a opção. Consegui. O Alan está dizendo aqui, pô, tu falou que o livro tinha dado uma angústia, mas eu peguei a isca errado. Então, As Portas da Percepção me lembram a frase do poeta William Blake, quando as portas da percepção foram abertas, perdemos tudo que realmente é infinito. Eu conheço, Alan. Olha isso aqui, gente. Leiam comigo, veja como isso é estranho na nossa cabeça. E isso tem a ver com essa coisa da literatura, de quando a gente vai fazer história. Outro dia a gente pode fazer uma conversa só sobre a imaginação e a história. Veja só. Isso é uma taxonomia, quer dizer, aqui é o Empório do Conhecimento Celestial, a enciclopédia imaginária, né? Veja como você vai organizar os animais. Você não vai dividir em vertebrados e invertebrados. Você não vai dividir em grandes ou pequenos. Você não vai dividir em mamíferos, anfíbios. Dividir assim. Os animais se dividem em pertencentes ao imperador. Eu estou no chat, quem quiser me acompanhar, viu? Pertencentes ao imperador. Primeira categoria. Categoria B. Os animais são embalsamados. Automaticamente você já pensa assim, o imperador não tem nenhum que é embalsamado. Concorda? Porque, senão, eles também seriam pertencentes ao imperador. Depois, os animais amestrados.
Aí você, bom, o imperador tem animais que não são nem embalsamados, nem amestrados. Então, pertencentes ao imperador, categoria B, embalsamados, C, amestrados, D, leitões, ceias, F, fabulosos, G, cães vira-latas, e H, os que estão incluídos nessa classificação. Aí você já pirou, né? I, os que se agitam feito loucos. J, os animais inumeráveis. K, os que são desenhados com um pincel finíssimo de pelo de camelo. L, etc. Na nossa cabeça, quando chega etc, acabou tudo. Mas ainda continua. M, os que acabaram de quebrar o vaso. N, os que de longe parecem moscas. O que é que essa história narrada pelo Borges nos ensina? Nos ensina os limites da própria imaginação. Quer dizer, nós estamos tão acostumados a imaginar o mundo dentro de caixinha que essa forma de classificação do mundo parece não fazer sentido. Ela não faz sentido porque nós estamos presos a formas muito específicas de classificação do mundo. Daí porque talvez a literatura seja um bom caminho de invenção de outras narrativas históricas. Mas eu repito, há uma diferença entre a narrativa histórica e a narrativa literária. É o teto de imaginação. O teto de imaginação do historiador é mais baixo. De imaginação, que não quer dizer de invenção. De invenção é outra coisa, porque a invenção não é a ficção. A invenção não é a mentira. A invenção é o modo. Há um filme, que eu não falei de nenhum filme aqui, eu vou falar de um só. Procurem um filme, tem no Netflix. Chama-se Amnésia, ou Memento. Vejam esse filme, e ali há uma grande distinção entre o que é história e o que é enredo. Há uma grande distinção. Em Memento, Amnésia, não sei qual o título que está. Jefferson, só para terminar. Eu conheço o canal Pipocando, viu? Eu não assino nenhum canal, mas eu conheço o Pipocando. Eu tenho um filho adolescente, não esqueça, e ele me apresenta tudo isso. E eu conheço essa chamada. Gente, larga o controle e vem para cá, para o YouTube, né? Esse mundo do YouTube é um mundo que ainda é novo, inclusive para eles, né? Agora, toda vez que, por exemplo, meu filho assistindo uma partida de videogame, aquilo me doeu profundamente, porque a minha sensação de um homem velho, um homem migrante, esse é o termo, migrante, né? Era de que eu estava diante de um menino que estava vivendo uma profunda frustração porque não tinha um videogame. Então, ele queria ver o rapaz jogando videogame porque a frustração dele era não ter o videogame. Eu me lasquei, comprei um videogame, dei ao menino, ele jogou algumas horas e gastou outras horas ainda assim assistindo partidas de videogame. Até que um dia eu perguntei, meu filho, não é melhor jogar do que ver, não? Ele disse, não, é legal ver também. Ver é legal, a gente gosta de assistir o cara jogando. Isso é novo para mim. Isso é novo. Esse mundo do pós-TV é um mundo que a gente está aprendendo. Vocês que são mais novos do que eu têm menos dificuldade. Eu aprendi com um aluno que eu sou um migrante. Foi esse o termo que ele usou para me definir. Ele disse, professor, o senhor é migrante. O senhor nasceu no mundo analógico e veio para o mundo digital. O senhor nasceu no mundo sem internet e veio para o mundo da internet. O senhor é migrante. Nós nascemos na internet. É outra coisa, é inclusive outro regime de visualidade. Esses meninos que estão aí, eles estão mais familiarizados com ver o mundo assim. Não sei se vocês já tiveram essa sensação de ir ao cinema e ficar incomodado com o tanto de cortes que os filmes têm hoje. É tanto corte, as cenas ficam muito rápidas. É o jeito como eles veem YouTube, é o jeito como eles veem jogos, é o jeito como eles assistem Netflix, é tudo muito cortado mesmo. Um filme do Sam Mendes como 1917, que é uma beleza do ponto de vista estético, técnico, inclusive, nem só estético, né? Para alguns ficou monótono aquele plano sequência do tamanho do mundo, né? Ou então todo mundo foi só para ver o plano sequência, mas já foi com um olhar tão direcionado que não via outra coisa a não ser o plano sequência, né? O filme é feito de um take só. Então, isso tem a ver com essa coisa mesmo de como é que nós estamos lidando com isso. Quando você está no YouTube, cara, o YouTube é uma onda, né? Porque, inclusive, ele fica te oferecendo aleatoriamente, dentro de uma lógica do algoritmo, outras coisas para você ver. Quem nunca se deu ao prazer de passear umas 2 horas por dentro do YouTube? Eu já acabei vendo até... Maçã, cenoura, laranja e beterraba. Ligou sem querer o microfone.
Olha, eu fiquei curioso para saber o que é que ele gostava. Ele disse cenoura, maçã e beterraba. Também gosto. Ô, gente, desculpa, gente. Eu tava conversando com minha esposa aqui, foi mal. Desculpa. Foi ótimo. Esqueci de desligar o microfone, foi mal. Eu já botei o YouTube no módulo randômico. Eu gosto de me surpreender. No computador, na televisão eu não boto, não. Na televisão eu sou intelectual, assim. Na televisão eu só boto coisas para treinar o inglês e ver palestras. Eu sempre que não entendo uma palestra, eu sempre digo que é porque eu não sei inglês direito. Mas às vezes eu vejo mesmo em português, não entendo. Os caras são complicados mesmo assim, ou eu sou muito tapado. É isso, eu acho que quando a gente está diante dessa nova TV, a gente vai lidando com ela e aprendendo que, inclusive, a tia do WhatsApp precisa ser rebatida também. Né? Tem que ser... Me sentir como Big Data, é isso, Fernando. Né? A tia do WhatsApp hoje, inclusive, esse termo é cruel, né, com as tias, né, mas a tia do WhatsApp é aquela que realmente lida com o conhecimento de uma forma muito placebo, né? O conhecimento se tornou algo fácil. O conhecimento nunca foi fácil. Nunca. Né? Agora que a gente está produzindo é que a gente está vendo. Só uma última frase e a gente pode ainda continuar a conversa. O historiador hoje está muito atento ao modo como ele produz documentos e não apenas ao modo como ele interpreta. Eu sou de uma geração que a gente pegava o documento e ia interpretar. Os meninos aí são de uma geração em que eles produzem documentos. E eu estou aprendendo a produzir também. E não estou falando de YouTube, não. Estou falando disso aqui, ó. Os historiadores contra o golpe, tá vendo? Os historiadores pela democracia. Veja como os historiadores fizeram questão, em 2016, de produzir um livro tratando exclusivamente do golpe de 2016. Porque eles sabem que é importante cravar indicações no caminho narrativo do futuro. Quer dizer, no futuro, quando quiserem contar essa história, vão encontrar dicas de como é que ela foi enfrentar aquele momento aqui. Então, eles querem cravar documentos que vão ser reencontrados lá no futuro. É isso que a gente está fazendo. Caiu um bocado de livro agora. Pronto, me calei. Vou botar no mute aqui. Para fechar aqui, tinha uma pergunta de um que ficou pendente, que foi só a de Marcos Ítalo. Marcos, está por aí ainda para fazer a tua pergunta? Não sei se o Marcos está conseguindo ouvir. Enfim. Tô. Faça sua pergunta, por favor. Peraí que eu tô nervoso. Mas eu vou fazer. Espera aí, só... É que o senhor mencionou no meio do debate o número de inscritos dos YouTubes. E até, sei lá, que eu sou de 2000 para cá. Eu nasci em 2002, então eu já peguei época de televisão e tal, mas antigamente a galera usava rádio. E futuramente, o senhor acredita que com esses números de inscritos que a galera tem no YouTube, a galera deixa de assistir televisão, a televisão em si, por exemplo, as emissoras, a Globo, ela perca público e se transfira para o YouTube, para o mundo da internet? Terminei, pronto. Demorei um pouco para esquematizar aqui para dizer, mas... Não, tudo bem. Terminei. Tudo bem. Valeu. Já estão fazendo isso, né? Na medida... Isso não quer dizer... Deixa eu responder com calma. Lá no texto da Lúcia Santaella, ela trata de duas coisas. Uma é da produção, que é feita embaixo agora também, mas ela trata da ideia de condensação. Isso aqui não é um telefone. Ela fala dessa condensação. O que é a condensação? Um aparelho agora, ele vai cumprir função de vários. Então, isso aqui é um telefone, mas, ao mesmo tempo, é um mini computador, é um processador, tá certo? Então, ele serve para várias coisas. E quando ele se associa aos aplicativos, então ele deixa de ser outra coisa mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, telefone, ele é um computador para eu andar na internet, ele é um localizador, ele é um relógio, ele é uma calculadora. Então, essas coisas todas que vão se condensando aqui fazem com que você tenha hoje, veja que coisa atrasada, um aparelho que tem televisão. Já viram? Lembra aquele aparelhozinho que você puxava uma antena aqui e você assistia Globo? Sinal de HD. Se Márcia estiver aí, Márcia sabe que Márcia tem um. Vocês sabem qual é o aparelho que eu estou falando, né? Você lembra aqui e assiste TV. Sim, eu tive um desses. Por que é que aquele aparelho não está mais fazendo tanto sucesso? Porque você não precisa mais assistir a televisão. Então, quando você pergunta... Quem foi que perguntou? Foi o Rafael que perguntou? Quem foi? Foi Marcos. Marcos. Quando o Marcos pergunta se a TV vai perder para a internet...
Veja, Marcos, que ela já está indo. Veja que as grandes redes de televisão já têm o, entre aspas, Globoplay da vida. Ela já está lá. Né? Eu, por exemplo, penso muito que não vou mais fazer. Eu tenho TV por assinatura aqui, mas quando eu vou encerrar meu contrato e os novos contratos eu não vou fazer. Eu não vou comprar um pacote de 40 canais, dos quais eu só quero ver mesmo 2 ou 3. Então, quer ver esportes? Eu compro um canal de esportes para aqui ou para a Smart TV. Você quer ver, sei lá, cultura? Você compra um canal Arte 1, bota aqui ou bota na TV. E pronto, você faz o seu packzinho. Essas TVs já estão na internet e vão cada vez mais. E o que é mais hoje em interessante dia é nem que... tanto o YouTube, né? O próprio Facebook já tem Web TV. Pois é. Você tem hoje várias formas de produzir TV. Né? E aí vai uma autocrítica, viu, gente? Não sei como é que estão vocês, mas a gente critica muito. Porque os caras escrevem uma história de quinta categoria. Porque não... A gente critica o Leandro Carnal, porque o Leandro Carnal virou uma estrela. Agora, me respondam. Como é que a gente pode criticar o cara que vira estrela, mas quer queira, quer não, faz um discurso que é importante para a grande sociedade, e a gente não consegue ocupar o espaço nessa grande sociedade. E de nós tem canais no YouTube fazendo vídeo. Os meninos têm um canal aí que eles acabaram de dizer, mas são uma exceção, nós não somos regra. Nós não estamos nessa grande mídia, nós não estamos disputando esse espaço. Entendeu? Porque a gente ou tem um travamento tecnológico, a gente acha que não deve fazer, ou a gente tem outro tipo de travamento, que é aquele travamento de achar que tudo que está no YouTube é ruim, já parte do princípio de que não presta, ou a gente fica sempre dizendo, não, mas o Leandro Carnal baixou o nível para atingir 10 mil pessoas. Não é baixar o nível, gente, é outra linguagem, outra discussão e outro público. Se eu for falar com vocês, eu posso falar assim, se eu estiver falando com o menino do ensino médio, se eu estiver falando para um grande público, a linguagem não pode ser essa. E é o meu caso. Pois é, se você chegar lá falando, não, veja bem, a Lúcia Santaella falou em condensação dos aparelhos comunicacionais. Os meninos ou vão dormir ou vão sair da sua sala. Certo? Por que é que se corta a imagem que eu disse a vocês? Porque eles têm necessidade dessa coisa aligerada. Entendeu? Eu faço muita autocrítica. Eu não tenho nenhuma rede social, por exemplo. Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook. Então, era para eu ter. Era para eu estar ali naquele espaço, discutindo, conversando, falando besteira, falando do Santa Cruz, que é a minha paixão. Tá certo? Uma das, eu tenho outras paixões. Márcia está aí, meu filho, viu, Márcia? Você também é minha paixão. Tá certo? Então, senão ela vai pensar que eu só amo Santa Cruz. Né? Então, preciso que a gente descubra esses espaços e atue, haja, brigue, lute por esses espaços. Né? Senão, a gente vai continuar, como o Fernando disse lá atrás, tendo essa sensação de que nós estamos perdendo sempre. Não estamos perdendo sempre, não. A gente não tá... Agora, vamos lutar. Querem fazer vídeo? Me chame. Eu não sei fazer, não. Não sei editar, não sei o quê, mas top. Pronto, estou, inclusive, disposto a aprender a editar. Viu? Fredão. O próprio YouTube ele já disponibiliza até essa ferramenta agora para edição também. Apesar de que outras imagens, como nomes, apresentação, layout, até vinhetas, você tem que fazer, mas a questão de editar cortes, tudo mais, até o YouTube já disponibiliza essa ferramenta dentro dele mesmo, para tentar lhe prender a ele. Vocês não lembram. Eu lembro quando o Google comprou o YouTube, pagou uma fortuna pelo YouTube, todo mundo disse, acho que negócio besta, como é que o Google paga uma fortuna por um negócio de postar vídeo? Porque todo mundo achava que só vídeo de meme, naquele tempo só tinha meme lá dentro. Os caras do Google perceberam o seguinte, disse, não, meu irmão, isso aqui vai ser uma grande ferramenta. Verdade. E é o que se Bom, pessoal, pela hora, se fosse, a gente ficaria até 2, 3 da manhã aqui, mas pelo adiantado da hora, a gente infelizmente vai encerrando por aqui. Só tenho a agradecer ao professor Jailson pela disponibilidade de ficar até 10h10 da noite aqui discutindo com a gente ainda. E se brincar, tinha pano para manga ainda para mais, para a gente conversar mais. Mas nada impede que a gente faça outro também, né, professor? Eu topo, da hora. Vocês me deem um tema, me deem um tempinho para preparar, tá certo? A bibliografia que eu usei está aí, sendo citada. Se quiserem, depois eu posso conversar com vocês sobre outros assuntos e vai ser uma alegria, viu? Bom, muito obrigado pelo convite.
A gente tem a agradecer. O professor já sou o Agradeço. segundo ciclo, que a gente é o segundo primeiro que já teve aqui foi o professor Romero Venâncio. Aí já eu em seguida. Posteriormente a gente divulga quem será o próximo a participar com a gente. E a ideia é que chegar a um ponto que a gente possa ter mais de um, 2 ou 3, para fazer um debate com essas pessoas também. E, repito, volto a agradecer ao professor. O Fred não pôde ficar, porque acho que no começo no final da fala de Jailson, eu vi que a internet estava indo e voltando, acabou que ele não voltou. Acho que deve ter perdido um pouco a questão do processo. Aí eu pergunto a ele aqui depois o que aconteceu. Mas, enfim, mais uma vez, agradeço a todos. A bibliografia que o professor disponibilizou, eu vou disponibilizar para vocês. A partir de amanhã, acredito no máximo, toda a discussão de hoje vai estar presente lá no VHS, no YouTube também, com a edição, tudo bem esquematizado, inclusive com os slides do professor acompanhando a fala, do mesmo jeito que estavam aqui. E dizer que muito feliz pela galera que juntou um grupo bem diferente. Tem os ex-alunos da FAFICA, tem aluno da SES, da atual SES, que tem uma galera boa. Tem Júlio aqui, que está terminando o curso de História, é um dos caras que pretende fazer mestrado. A gente tem sentado para conversar e vamos voltar a fazer isso. E tem o Marcos Ítalo e outros meninos como Otávio que participaram aqui, que são alunos meus de ensino médio, que pretendem fazer História também. E são alunos que gostam dos estudos de História, gostam de perguntar, participam de todas as aulas e todos os eventos que podem, eles estão sempre participando. Enfim. Em nome do grupo de pesquisa do qual faço parte junto com o Jefferson e com o Fred, né? E esperar novos debates, né? Em outros formatos também, né? Jefferson tem o canal dele, o canal no YouTube, Alan também tem um canal dele, eu tenho um podcast agora, então a gente pode estreitar lá. Me insiram. Alan tem meus contatos, Jefferson tem meu contato, Flávio tem meu contato, esse povo todo tem. Fred tem meu contato, então me insiram, me acionem, tá certo? Eu vou escrever aqui meu e-mail e aí você já entra em contato comigo. Pronto, porque dessa maneira a gente consegue alcançar um público maior, né? E Jefferson, obrigado demais por você. Dê um abraço no Adilson, se você vê Adilson. Certo? Mandei uma mensagem para ele aqui, ele está fazendo um curso online, se não fosse, tinha participado também com a gente. Só agradecer a todo mundo. Estou aqui, quando me chamar, irei com o maior prazer. Agradeço a todo mundo que ficou aí, Américo, Daniele, Fernando, Jefferson, tu, não conta, Júlio, a Márcia, o Marcos, o anjo torto da história. E mais